Disseram-lhes eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Você pode ler comigo o versículo 37 ou 38? Podemos usar aqui para facilitar? 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Mais uma vez o 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem transformado o meu odre a cada dia. Obrigado, Espírito Santo, porque eu já sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. O Teu Espírito vive em mim. E eu, como odre novo, vou reter o novo que o Senhor tem para a minha vida. Meu Deus, ó Pai, renova-me diariamente, constantemente, em todo tempo e em todo momento, Pai, para que nenhuma das Suas bênçãos seja desperdiçada sobre a minha vida, mas eu venha reter tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu venha ser um recipiente renovado, eu venha ser um recipiente transformado, eu venha, meu Deus, guardar tudo e todas as promessas que estão direcionadas ao meu nome. Em o nome de Jesus, quem concorda diz amém. Podeis se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Nós estamos no 14º dia do nosso jejum congregacional. Eu acredito que nós instituímos, se a minha memória não me trai, no 2º ano que nós estávamos pastoreando a igreja. No 1º ano eu creio que não foi, não lembro, mas nós estamos carregando essa prática há pelo menos 6 anos como igreja, porque entendemos algumas coisas neste propósito. A primeira coisa que nós entendemos é que nesse mês nós encorajamos pessoas que talvez não tenham uma vida com o exercício do jejum, e ela se sente encorajada a se somar aos demais irmãos e fazer o seu jejum. Nós também encorajamos esse tempo porque o jejum em unidade da igreja fortalece a igreja. Traz o favor de Deus, traz a bênção. O jejum congregacional também é importante para a gente nunca esquecer que essa carne tem que ser subjugada. Fala para o teu irmão, sua carne tem que ser subjugada. Então, são vários os benefícios que estão envolvidos nessa prática do jejum congregacional. Mas a sua vida também aqui é um ponto de encorajamento.
Ao longo do ano é importante que você tenha as suas consagrações particulares, por propósitos específicos, para que você não perca essa disciplina espiritual. O jejum é uma prática espiritual muito importante. Existem alguns jejuns famosos na Bíblia. O famoso jejum de Daniel. Daniel jejua. Daniel faz uma dieta vegetariana, logo quando ele é levado à Babilônia. E naquela dieta vegetariana, ele faz um teste. Ele fala ao guarda daquela ala de presos: pode nos observar, daqui uns dias você vem e volta. Se nós estivermos desnutridinhos, você pode nos dar a comida do rei da Babilônia. Mas do contrário, deixa a gente seguir com a nossa comida separada. E quando o guarda daquela ala volta, ele percebe que os presos mais saudáveis da ala são Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Mas lá na frente, Daniel, ele entra num propósito de oração, ele entra num jejum, ele nem se perfuma naquele período, e o jejum de Daniel é tão violento que provoca uma ação na região celestial. Ele provoca uma ação nas regiões celestiais, porque ele se dobra a Deus e entra num propósito de jejum, oração, até que Deus traga uma resposta. E quando ele começa a orar, porque Daniel é um servo muito amado de Deus, quando ele começou a orar, Deus ouviu a oração de Daniel, chamou ali o anjo entregador de bênção, o anjo entregador de e-mail, chamou Gabriel: Gabriel, leva lá o WhatsApp para o Daniel, né? Pode falar para ele que as orações dele foram ouvidas. Mas quando Gabriel se dirige para nós, do que seria o terceiro céu, que não é uma quantidade de altura que você sobe, mas o terceiro céu seria uma dimensão. Quando Gabriel sai do terceiro céu, da dimensão do trono de Deus, e ele entra no segundo céu, aonde estão os principados, as potestades, os dominadores deste mundo, Gabriel é barrado. Gabriel, ele é retido por um principado chamado príncipe do reino da serva. E aquele principado trava Daniel, o príncipe do reino da Pérsia, trava Gabriel, melhor dizendo. E Gabriel não consegue levar o recado de Deus. E aí a gente, usando da nossa mente santa, imagina Deus no trono e Daniel ainda orando: Deus me responde, Senhor, eu te suplico uma resposta. Eu sou teu servo, estou em jejum e oração para uma resposta. Aí Deus, será que Deus tem um ladinho mineiro? Se Deus tiver um ladinho mineiro, ele falou: vai, Senhor, eu já mandei o Gabriel ir. Mas Deus abre a eternidade assim, ó, como se fosse uma lousa mágica, e vê Gabriel retido nas regiões celestiais. Porque Gabriel é um anjo pacífico, o anjo de boas novas. E o príncipe do reino da Pérsia travou ali Gabriel naquela jornada. O que Deus faz? Deus manda Miguel, um dos príncipes. Olha que termo forte. Miguel, um dos príncipes. E Deus manda Miguel ir lá libertar o Gabriel. A Bíblia não fala dos detalhes de como é que foi a batalha de Miguel com o príncipe do reino da Pérsia. Mas a Bíblia fala que Daniel está orando e Gabriel entra dentro do quarto dele e fala: Daniel, muito amado de Deus, desde os primeiros dias a sua oração foi ouvida. Deus mobilizou anjos numa batalha espiritual por um servo jejuando. Mobilizações poderosas, uma mobilização extraordinária. É um jejum famoso da Bíblia. Temos também, para balancear com as meninas, né, tem o jejum da Esther.
E também é lindo, porque Esther, ela precisava entrar na sala real, pastor Jonatas, mas ela não tinha autorização. E aí nós vamos ver de novo o jejum mudando realidades, porque ela entra em oração com suas servas, e ela faz um jejum radical, 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, um jejum radical. E ela fala assim ainda: nós jejuaremos e entraremos na presença do rei, e se morrer, morri. Ó que convicção. Mas enquanto a Esther está ali jejuando, Deus está trabalhando, e assim é na sua vida também, amém? Quantos estão jejuando aqui? Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando por coisas na sua vida. Pastor, eu não estou vendo nada, mas quando a semente está plantada, você também não vê nada, mas ela está se mexendo, ela está se movendo, ela está gerando vida, ela está trabalhando num horizonte que você não está vendo. Esther sai do 3º dia. Imagina que ela pega uma roupa que Hegai já tinha falado: o rei gosta daquela roupa, o rei gosta daquele colar, o rei gosta daquele perfume. E eu acho extraordinário. Eu tento imaginar a cena. Imagine a cena também com a sua mente cristã santificada, amplificada pela internet. Imagine a cena, uma porta de ouro, como seria a porta do palácio do rei da Pérsia, o maior império do mundo, e aquela porta se abre. Imagina que o rei está lá onde está o pastor Jonatas. Imagina um corredor muito longo, imagina uma sala suntuosa, um templo de muito requinte. Quando a porta vai se abrindo, imagina o rei se perguntando: uai, só que o rei também tinha um ladinho persa, né? O rei Xerxes tinha um ladinho persa, e ele pergunta assim: uai, só, quem está entrando? Eu não convidei ninguém, eu não pedi para ninguém entrar hoje. Alguém foi chamado, Amã, para entrar na minha presença hoje? O Amã: não, ninguém foi chamado. Quem vai entrar aí vai ser fulminado, porque está entrando intrometido. Mas a hora que a porta se abre, lá vem a Esther. Eu imagino a Esther como representando a noiva de Cristo, como um exército com suas bandeiras. E a hora que ela entra diante da presença do rei, o rei nem pisca, o rei paralisa, o rei fica boquiaberto. Meu Deus, por quê? Porque não era só beleza física, havia uma beleza espiritual naquele processo. E quando o rei olha para ela, o rei não pega a pena de morte, o rei não chama os guardas, o rei fala: ah, minha rainha, pede-me, eu te darei até metade do meu reino. Meu Deus, mudou uma realidade, mudou um cenário. O rei de Nínive, ele nem crente era, irmão, ele não era membro da nossa igreja, não. Mas chegou uma sentença para ele: se vocês não se converterem, vocês vão tudo ser destruído. O rei fala: hoje ninguém come, nem eu que sou rei, nem o do campo, nem o servo, nem o nobre, nem o animal. Nós passaremos o dia sentado no pano de saco e cinza, humilhados. Talvez Deus nos perdoe. E quando Deus olha a consagração de Nínive, Deus recua da punição que seria dada a eles. Então, o jejum é uma arma espiritual poderosa. O jejum é uma realidade natural que atravessa no sobrenatural. O jejum é uma negação de prazeres naturais que se reverberam em bênçãos espirituais. Mas talvez, cada dia mais, o jejum tem ficado esquecido. Talvez cada dia mais o jejum tem ficado para segundo, terceiro, quarto, não sei que plano na vida dos cristãos. E isso tem contribuído para uma geração de crentes desnutridinhos, raquíticos espiritualmente. Crentes que não suportam a renúncia.
crentes que não suportam os ventos contrários, crentes que nunca desfrutaram de um testemunho, de uma situação que foi transformada, de uma realidade que foi revertida, porque nunca se entregaram a essa realidade. E essa realidade, ela pode ser experimentada de diversas formas. Você pode fazer um jejum parcial, você se priva do café da manhã, se priva do almoço, se priva do jantar, se priva do pão, quem gosta de pão, da broa, quem gosta de broa, do macarrão, quem gosta de macarrão, do arroz, feijão, que é algo tão do dia a dia do brasileiro. Você pode fazer jejuns parciais, e é interessante, eu somente deixo claro que é importante você fazer algo que te custe. Eu gosto do exemplo da Coca-Cola. Estou de jejum só de Coca-Cola. Se você toma Coca-Cola todo dia, eu acho que faz todo sentido. Mas se você toma Coca-Cola só no domingo, junto com o frango ao molho lá, não faz tanto sentido. Mas ainda assim, seu jejum, suas regras. Seu jejum, suas regras. Mas é importante que o jejum te custe. Pastor, eu vou fazer jejum das redes sociais. Isso pode ser um complemento. Mas sabe o que é o centro do jejum? O que acontece com você se você não comer? Por tempo indeterminado. O que acontece? Você morre. Se não comer, você morre. Então, quando você retém o alimento, você está literalmente, não é simbolicamente, você está literalmente matando a sua carne. Você está tirando vida dela. Bom, você pode atravessar do jejum parcial para o que a gente chama de jejum normal. Você passar um período maior sem comer nada. Sem comer nada. Meio-dia, 24 horas. Um jejum onde você só vai tomar água. Esse é um tipo de jejum que nos permite jejuar por mais tempo. Você consegue jejuar mais dias somente mantendo água, né? O jejum que é o próximo que eu vou falar, que é o extremo, de você ficar sem comer e sem beber. A gente vê 3 casos na Bíblia, se eu não me enganei. Esther faz isso, Esdras faz isso, e Paulo faz isso também, quando Paulo está cego até chegar alguém para trazer visão a ele. 3 dias, 3 noites sem comer e sem beber. Eu lembro, eu fiz esse jejum uma vez. Na manhã do 3º dia, eu fui descer uma escada assim, quase de um apagão. Quase. Mas não apaguei. Louvado seja Deus por isso. E tem também o jejum sobrenatural, experimentado na Bíblia por Moisés, experimentado por Elias. Moisés, quando ele sobe o monte, ele fica na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Isso é uma prova que na total presença de Deus, Ele é Jeová Jireh, brother. É aquele que provê tudo aquilo que precisamos. Ele é eu sou. Eu sou o quê? Ele é tudo. Ele é o ar que você precisa. Ele é o alimento que te nutre. Ele é a água que te mantém vivo. Ele é tudo. Elias provou isso também, quando Elias ele sai em direção a Horebe. Depois que ele come o pão que desceu do céu, a água que desceu do céu, a Bíblia diz, e com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, que é um monte de Deus. Agora 40 dias e 40 noites, por favor, como diz aqueles programas de televisão, não façam isso em casa. Não entre num jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Principalmente, grava isso, hein?
Nunca digo, a minha igreja falou para mim fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Nunca disse isso. Se Deus mandar você fazer, você deixa escrito ainda, ó, Deus mandou eu fazer, não foi o pastor Everton, não. Amém? Amém? Isso é sério, viu? Isso é sério. Aleluia. Mas eu quero falar nessa noite de um outro jejum que nos traz um ensinamento muito interessante. Eu tinha falado para abrir em Mateus, lembra? Mateus capítulo 4. Eu quero falar do jejum de Jesus. O jejum que Jesus fez. E aí o negócio pega pra gente. Porque Jesus se batizou, mesmo sem precisar ser batizado, para mostrar que aquilo era preciso, importante. E Jesus também jejua, para mostrar para nós que aquilo também era importante. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir do quê? Vamos degustar aqui um pouquinho, pastor Jonas. A seguir do quê? A seguir do batismo. Aquele dia extraordinário aonde Jesus chegou para ser batizado. Ele é batizado, o céu se abre, o Pai libera uma palavra de afirmação. Palavra do quê? Afirmação, guarde isso. O Pai libera uma palavra de afirmação. O Pai libera uma palavra de paternidade. Palavra do quê? Paternidade. O Pai diz assim: esse é o meu filho. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E aí, naquele mesmo momento, o Espírito Santo desce até ele na forma corpórea de uma pomba. Então ocorre o encontro da Trindade na terra, e isso é espetacular, é extraordinário. Uma afirmação de paternidade e uma afirmação de unção. Uma afirmação de que ele era enviado e uma afirmação de que ele não estava sozinho na missão. É muito poderoso isso. E aí Jesus, então, a seguir, depois da festa, porque quando você tem uma bênção muito grande, você não faz algum tipo de festa? Faz um churrasco de aniversário. Ganhou 1 milhão de herança, você não vai fazer como é que chama aquele que substitui a maionese? Como é que chama? Um salpicão. Você ganhou 1 milhão de herança, você não vai fazer um salpicão, né, para celebrar e depois sumir, fugir? Mas é normal, quando alguém se forma, você celebra do jeito que você gosta, né, do jeito que você entende que é bom para sua família. Nós celebramos quando temos conquistas. Então, depois dessa grande conquista, depois desse grande dia extraordinário, Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus. Por quê? Vocês acreditam que Jesus já tinha sido tentado até esse dia? Quem acredita? Levanta a sua mão. Quem não acredita? Levanta a mão. E quem está com medo de errar? Levanta a mão, Senhor. Isso, que beleza. Irmãos, ele tinha sido tentado sim, como eu e você somos tentados. Não como o Filho de Deus. E agora ele vai entrar na primeira missão hard dele. Essa é uma missão hard. E nessa missão hard, Jesus, ele entra num jejum, versículo 2, olha ali. Ele vai entrar no jejum, versículo 2, eu vou ler aqui então, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Imagina que simples, 40 dias, 40 noites. Hoje me passa uma fome. Meu Deus, né? É o nosso mestre, né, Zé? Eu falava, onde eu e o Zé Antônio falavam que a gente é admirado por Jesus. Há quem diga que o fato de Jesus ter tido fome é uma indicação de que ele não se privou de água. Não é o que o texto está preocupado em dizer. Ainda que pode ser isso. A preocupação do texto aqui
é valorizar que depois de 40 dias ele teve fome. Quem já teve fome aqui? Irmãos, eu não sei que dia que foi, acho que foi quinta-feira. Eu estava com tanta fome que eu estava com dificuldade de dormir. Foi quinta, amor? Foi quinta ou foi sexta? Por conta do jejum, eu estava com tanta fome que eu estava com dificuldade de dormir. Fome é ruim, irmãos. Fome é ruim. Fome é ruim. E olha que nós estamos nos submetendo à fome. Nós não estamos passando fome, graças a Deus por isso, né? E aí Jesus, ele teve fome. Depois de 40 dias, Luquinha, vem comigo. E aí, então, quem que aparece? O tentador. Fala assim pro teu irmão: o tentador, ele somente está esperando o seu dia de fome. Ele está ali esperando você estar faminto. Ele está ali esperando uma circunstância. Ele está esperando um momento propício para ele agir. E ele está esperando um momento aonde ele pode tentar lançar uma desestabilização. A ação do diabo é de desestabilizar, porque olha como é que ele chega. Então o tentador, ele aproxima. Emprego, na hora de um luto, o diabo vem e fala assim: ei, quem é seu pai? Quem é seu pai? Aqui o diabo falou: tu não é o filho de Deus? O diabo fala assim pra gente: mas você não é crente? Quem já ouviu o diabo falando isso? Eu já ouvi, só eu, misericórdia, vocês não são crente não? Ele vem tentar desestabilizar a nossa fé. Ele vem tentar colocar em xeque as promessas até já liberadas sobre nós. Você não é o filho amado, por que você está faminto? Então essa afirmação, ela vem carregada de muitas coisas. Se Deus falou que estava contente com você, por que você está com fome agora? Por que você está sofrendo? Por que você está fazendo isso então? Olha só, se você é um filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Pão é necessidade básica da carne. Primeira tentação do diabo, ela vem na linha da concupiscência da carne. O diabo tenta Jesus na sua área fisiológica, a partir de uma tentativa de desestabilização emocional. Jesus, ele tem a sua paternidade confrontada. Só que ele era muito certo de quem ele era. E por isso que é muito importante, pregação de paternidade, irmãos, não é moda. Eu vejo o povo... Irmão, se a gente não tiver firmado na paternidade, quando chega uma acusação dessa, a gente fala: será que eu não sou filho mesmo? Porque eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu tenho certeza que muita gente aqui já pensou, quando chegou o diabo com um dedão desse: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salvo? Será que eu sou filho? E o diabo mora no será. O diabo mora nessa dúvida.
Ele cresce nessa dúvida, ele desestabiliza nessa dúvida. Agora, quando eu estou certa a paternidade, aí eu consigo me blindar disso. Não, eu sou filho dele. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Isso para você é uma armadura espiritual. Isso para você é uma proteção espiritual. Porque quando ele tentar falar para você: ei, você não é filho de Deus, e colocar qualquer coisa na frente, você vai ter a certeza: não, eu não vou aceitar esse prato de lentilha, pois eu sei quem é meu pai. Quantos aqui conhecem o seu pai? Dá um glória a Deus a ele nessa noite. Eu conheço meu pai. E aí, a partir desse conhecimento, Jesus percebe a astúcia do adversário. Ele está tentando ele na concupiscência da carne. Lá vai o meu Jesus, abre a Bíblia. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Deus tem uma palavra viva para os seus filhos, e esta palavra, ela vai gerar vida em você, ela vai gerar avanço, ela vai gerar filiação, ela vai gerar vitória contra o adversário. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Depois, de uma outra forma, Jesus ensina isso em João 4:34. Põe a Luquinha para mim. João 4:34. Mas depois volta aqui, que Jesus vai dizer em João 4:34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Quantos podem dizer isso também? Comida fala de necessidade básica. Comida fala de necessidade de subsistência. Jesus está dizendo aqui a minha existência, ela consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu só estou de pé porque eu continuo fazendo a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E hoje nós vivemos um problema com essa questão do Evangelho. Nós temos um problema aqui, onde muitas vezes nós não nos preocupamos em entender qual é a vontade do Pai que está submetida à minha vida. Qual é a parte da vontade de Deus que está confiada a você. Em outra oportunidade, Jesus chama isso de talentos. Lembra dos talentos? Os talentos foi uma porção de riqueza confiada a servos, confiada em medidas diferentes, mas a todos com uma oportunidade de multiplicação. Quando eu não tenho no meu coração essa convicção e entendimento que eu tenho que fazer a vontade de Deus como uma prioridade da minha vida, logo eu não vou multiplicar o meu talento. Não vou multiplicar aquilo que eu fui chamado. Não vou frutificar naquilo que me foi confiado. E eu falava hoje isso com o Wallace, falava assim: Wallace, ninguém, isso é um jargão de pastor, tem, sei lá, 2000 anos que os pastores falam isso, né? 1500 por causa da reforma, né? 500 por causa da reforma. Tem 500 anos que os pastores falam isso. Crente não foi chamado para ficar no banco. Quem já ouviu isso alguma vez? Mas nós muitas das vezes hesitamos em ficar no banco. Não obstante o entendimento, nós continuamos numa zona de conforto. E eu quero dizer uma coisa: nós estamos nos últimos dias. Ou Deus ou o diabo vai furar essa bolha, e você vai ter que sair dessa zona de conforto. Que seja Deus, para que você se mova em velocidade do propósito que Ele tem para a sua vida, amém? Temos que sair dessa zona de conforto. Temos que entender
que a vontade de Deus, fazer a vontade dEle e realizar a sua obra é tarefa ordinária da minha vida. É uma tarefa primária do meu coração e eu não posso me furtar dela. Eu não posso me negar dela. Eu não posso me refutar dessa chamada, melhor dizendo, dessa missão. Há uma missão de Deus para você. Há uma missão de Deus. E se você não fazer, as pedras vão fazer. Se você não se mover, irmãos, eu tenho temor quando Jesus fala para aquela igreja: e se você não se arrepender, eu vou remover o seu candelabro. Ou seja, vai destituir, porque o reino vai avançar, amém? Irmão, o reino vai avançar em Barroso. Vai ou não vai? O reino vai avançar em Dores também, não vai, Bruno? O reino vai avançar em Dores, vai avançar em Barroso, vai avançar em Carandaí, vai avançar em Vitoriano Veloso, vai avançar em qualquer cidade que você lembre aqui. O reino vai avançar com você ou sem você. Não fique para trás. Não se desconecte da realidade do reino. Não se distancie da realidade do reino, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está no nosso meio. E o reino de Deus vai avançar através da sua vida, em nome de Jesus. Salmo 55, 22 diz assim, entregue, vamos ver como está essa versão. Confia os teus cuidados, ou entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Pegue essa palavra, guarde ela no seu coração. Soma com 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Aqui é: confia o teu cuidado ao Senhor. 1 Pedro 5,7. Ele tem cuidado de vós. Guarde essa palavra no seu coração, porque toda e qualquer vez que o mentiroso, que o enganador, a antiga serpente do Éden falar para você: você não é filho de Deus, você não é chamado para uma promessa, você não é chamado para uma grande missão, você vai lembrar: não, eu confio em Deus, há um projeto para a minha vida, e eu confio, eu acredito no que Deus tem para mim. Acredite, se blinde. Se Jesus transforma as pedras em pão, pastora Paula, Jesus deixa de ser servo. E aí ele assume de novo a posição dele de Deus. E aí ele não serve para ser o servo de Isaías 53, se ele manda a pedra transformar em pão. Filipenses 2,5, Lucas. Se Jesus manda a pedra transformar em pão, ele não poderia depois desfrutar disso aqui, ó. 6. Pode vir o 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo não faz pedra virar pão. Servo espera a provisão chegar. Se Jesus manda a pedra virar pão, ele não ia ter a forma de servo, ele não ia ser a semelhança de figura humana, e consequentemente Jesus não ia cumprir a missão dele. Versículo 8, Lucas. Ele não ia poder cumprir a missão dele, que era ser obediente até a morte. A Bíblia explicita: e morte de cruz. Você acha que se Jesus não tivesse suportado nem a prova da fome, ele ia suportar a prova da cruz? Ele foi servo, ele serviu, ele foi obediente, ele negou os seus ímpetos, ele negou a sua fome. A fome não era simbólica, a fome era real. A fome estava incomodando-o verdadeiramente.
Talvez a fome até mexeu com a fisionomia. Sabe porque as pessoas que ficam até feias de fome? Talvez a fome até mexeu com a fisionomia de Jesus. Que o diabo, eita, com fome agora, vou lá. Mas ainda assim, ele não trapaceou. Ele não facilitou o jogo. E por ter sido servo, e por ter sido obediente, versículo 9, o que diz o texto? Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Fala para o teu irmão, vale a pena suportar a fome, vale a pena não trapacear e não transformar as pedras em pães. Vale a pena. Meu Jesus, eu amo ele demais. Quantos amam ele também? Glória a Deus. Ele tem uma segunda proposta. O diabo, ele é sujo. Então o diabo tinha ali, sabe aqueles machos que tem um primeiro truque, aí ninguém ri direito, aí ele pega um segundo truque para ver se é mais legal. Então o diabo vai tentar agora o segundo artifício. Vai lançar a segunda seta contra Jesus. Versículo 5, ele faz isso. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo. Agora o diabo vai apelar. Agora o diabo vai dar um chocolate em alguns crentes daqui, viu? Porque está escrito: aos teus anjos, é isso? Dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Senhoras e senhores, o diabo conhece a Bíblia. Por isso que é importante você saber, você não lê a Bíblia, não é para lutar contra o diabo somente, e não é para Deus não. Você lê a Bíblia para você aprender, o diabo já sabe. E ele é tão sagaz aqui no que ele vai fazer. Abre comigo Lucas, por favor. Salmo 91, 11 e 12. O diabo foi na escola dominical dele, foi na escola infernal e foi lá. Essa era a lição do dia. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em pedra alguma. 13. Pisarás o leão e a serpente, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. O diabo é tão sagaz, pastor Eduardo, que ele pegou a Bíblia até onde ele sabia que ele não ia fritar ele mesmo. Volta 11 e 12, vocês entenderam isso? Olha só que ele vem com um recorte bíblico. Ele vem com uma informação sem todo o contexto. É por isso que as profetadas eram punidas com apedrejamento no Antigo Testamento. Mas nos dias de hoje é muito menos profeta ruim. Por quê? Porque um texto sem contexto gera pretexto. Então está lá o diabo com Jesus. Vamos ver, deixa eu testar ele aqui agora. Vou testar ele na soberba da vida. Vou testar se ele tem orgulho. E aí ele vem. Olha, está escrito, Jesus: aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem. 12. Para que não te tropeces em pedra alguma. Só que ele não traz o 13. Porque no 13 está dizendo: pisarás a serpente. Põe o 13. Pisarás o leão e a áspide. Sabe o leão, o falso leão que ruge ao derredor, procurando a quem ele possa tragar? Sabe a serpente do Éden, a antiga serpente? Serão pisadas. E
E aí ele não traz essa porção das Escrituras, de tão bem que ele a conhece, de tão bem que ele a entende. E é por isso que você não pode ficar sem ter dedicação a entender as Escrituras. Você precisa se dedicar em aprender as Escrituras, meu irmão. Precisa. Porque tem cada mentira que é colocada diante das pessoas aí, e elas são enganadas. Tanta coisa de má intenção, e até aquilo que é de boa intenção. Se você tem a ortodoxia correta, você vai ser usado por Deus para ajustar o ensino inadequado. Então o diabo chegou, professor da escola infernal, e disse isso aqui que a gente acabou de falar: Bíblia. Trouxe Bíblia. Só que aí, o que o diabo esqueceu? Ou foi aprender na burdoada, né? Que no princípio era e o verbo estava com Deus. Então o verbo vivo, o diabo estava diante do espírito da profecia, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O diabo diante dele lança essa palavra, e aí Jesus já vai dar uma burdoada, vai dar um croque na cabeça dele. Versículo 10, então Jesus, pulei, 7, né? 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta. E aí Jesus conhece a Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está fazendo uma referência. Povo de Deus, deserto. Aqui não tem água. Deus nos tirou daquela terra para a gente morrer aqui, Moisés. E Deus sabia que o povo estava reclamando com Moisés para fazer assim, ó, tuk-tuk. Era uma reclamação para rebater em Deus. O povo estava reclamando, de fato era com Deus. O povo estava tentando Deus. E naquele dia Deus manda água, mas Deus mandou também, no 17, perdão, não é da água, Deus manda para eles as codornizes. Só que eles morrem um tanto deles naquele dia. E chamou Moisés aquele lugar de Massa e Meribá, um lugar de contenda e provação. Irmãos, não prove Deus de uma forma desrespeitosa. Não prove. Deus não tem que te provar nada, irmãos. O que Deus tinha que te provar, Ele já provou na cruz do Calvário. Na cruz Ele já provou que te ama. Na cruz Ele já provou o quanto você é especial, o quanto você é importante, o quanto Ele tem um propósito para a tua vida. Irmão, eu gosto de aprender com Abraão. Quando Abraão vai falar com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão fala assim: ó Deus, se tiverem 50 justos ali, o Senhor destruiria os 50 justos junto com a cidade? Deus fala: não, de maneira nenhuma. Eu pouparia a cidade por amor aos 50. E Abraão vai agora aumentando o nível dele de respeito. Senhor, me permite fazer mais uma pergunta? Se tiver 30 justos, Deus responde da mesma forma. Senhor, perdoa a minha petulância, mas se tiver 20, e se tiver 10, se tiver 5, ele vai, conforme ele vai declinando o número, ele vai aumentando o nível de reverência. Quando se olha o relacionamento de Moisés com Deus, você vê a total reverência de Moisés. Então Deus é Pai, mas Deus é um Deus de reverência. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração.
E aí talvez você pense assim, eu não estou murmurando não, eu não murmuro em oração. Mas você murmura com o marido, murmura com a mulher. Nossa, que casa ruim, que parede ruim, que roupa ruim, que cachorro ruim. Nossa, que marido esquisito. Cadê o marido? Ah, tá deitado lá, aquela benção de Deus. Né? Aí fica dividido, quer ficar bravo e fica usando crentez, né? Tá lá aquele abençoado, né? Ou aquela abençoada, ou aquele amalequita. Isso é murmuração disfarçada, irmãos. Isso é murmuração disfarçada. De novo aqui essa canjiquinha. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. Não murmure. Ore. Se posicione. Se for no casamento, senta na mesa. Põe 2 copos d'água lá, uma folha de caderno, escreve, tem que mudar. Mas não fique em murmuração. Se posicione. Se posicione. Eu não sei quem diz que a murmuração é o quê do capeta? A canção? A quem disse isso? Alguém muito inteligente diz que a murmuração é como se fosse a canção do adversário. Então não seja um murmurador. Irmãos, e tem murmurador de todo jeito. Não, nem vou falar dos murmuradores não. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Vamos aqui falar do meu Jesus, que é muito mais interessante. Versículo 12. Opa, 12 não. Versículo 8. É isso mesmo? É. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 8, Lucas, por favor. Volta no 8. Levou Jesus a um lugar muito alto e concupiscência dos olhos. A atração por aquilo que eu não tenho. O despertar, o desejo por aquilo que eu posso ter. E eu não sei se eu aprendi isso com alguém, se foi uma conclusão da minha mente maluca, mas eu imagino que o diabo, ele dá coisas para as pessoas dessa forma assim. Imagina aqui que isso aqui é um jarro. Imagina. Então Jesus, o diabo, ele te dá isso aqui, fala, isso aqui é de ouro, e está dourado, está brilhando. É ouro puro, é ouro legítimo. Aí você compra do diabo aquilo ali. Só que no meio do caminho, você toma uma chuva. E aí aquilo que era dourado, enferruja. Não era ouro. Mas aí você já comprou. Você já foi enganado. Porque o diabo é enganador. A concupiscência dos olhos. Hoje, irmãos, eu acredito que não tem nada que possa despertar mais a concupiscência dos olhos que isso aqui, ó. Acho que não tem nada. Não conheço outra coisa tão eficaz quanto um celular. Por quê? Dubai é uma concupiscência dos olhos à vista? É. Mas aqui, quantos já foram lá em Dubai? Não sei. 2 aqui no máximo, 3 talvez. Agora, o celular, você tem ele. Tem criança aqui de 12 anos na igreja que deve ter celular já. Talvez até de menos. Deve ter um celular. E aí no celular, ela tem uma vasta possibilidade de acessos. E aí, quem ganha muito dinheiro hoje na internet são os tá sabendo, né? São os youtubers. E aí os youtubers, não é muito comum deles, não estou dizendo que todos, mas não é muito comum deles mostrar uma vida que desperta o desejo, sobretudo na juventude. O cara sai de uma Lamborghini, não trabalha, acorda a hora que quer, só malha. O mais pesado que ele faz na vida é malhar, né?
vai para academia 10 horas, fica lá até 1 da tarde. Aí posta comendo uma comida muito gostosa, aí volta para um outro carro importado, aí chega num condomínio fechado, e aí você vê aquela vida, e eu vejo os adolescentes, alguns jovens que eu soube, que eu já tive contato, admiram aquilo. E admiram e até tentam de alguma forma, preciso tentar virar um youtuber também, porque olha o que esses caras têm. É um despertar da concupiscência dos olhos. É uma sedução. É uma sedução. É um canto da serpente. Para fazer o quê? Para fazer que as pessoas esqueçam das coisas ordinárias da vida e passem a desejar ilusões. Porque é ilusão. Pastor, mas o WN tem, que é um famoso do Brasil. O WN tem, mas tem outros 1 milhão tentando que não tem nada. É uma ilusão. Antigamente, os nossos adolescentes, nossas crianças, o sonho deles de ficar rico era fazer o quê? Jogar futebol. E aí, também era muito difícil se tornar um jogador profissional. Temos algum que já foi? Que nós temos aspirante jogador profissional, né? Mas que eu sei, ninguém aqui chegou a ganhar 1 milhão jogando bola, não. Não sei que está escondendo bem, né? Não sei. Mas era um sonho. Quantos meninos aqui sonharam ser jogador de futebol algum dia? Fala a verdade, meninos. Vocês nunca sonharam nem quando era criança, nem na época da Copa do Mundo. Nunca fez um gol e gritou... Maradona não, né? Gritou alguma coisa lá, Ronaldo. Eu não tive muito esse sonho porque eu sempre fui ruim de bola, sabe? Sempre fui ruim de bola. E aí... Mas era um sonho geracional. Esse sonho já não é mais o primeiro sonho da geração. O primeiro sonho das nossas crianças hoje é tentar ter o sucesso que aqueles youtubers têm. A linguagem agora não é mais treino, é like. A linguagem agora não é mais o preparo físico, mas é conseguir construir uma estrutura que consiga cativar pessoas da linguagem correta, da forma correta, mas não deixa de ser uma concupiscência dos olhos. E antes que se pense qualquer outra coisa, Deus tem prosperidade para nós. Quem disse amém, pega do vizinho que não quer. Deus tem prosperidade para nós, amém? Aleluia. Deus tem prosperidade, mas na via correta. Deus tem prosperidade nos princípios corretos, na forma dele. Né? Então, o que o diabo faz agora? Ele muda a estratégia. Ele tentou 2 vezes tentar e questionar com Jesus. Agora a abordagem dele é diferente. Ele mostra um monte de coisa e agora ele se coloca como um substituto de Deus. Não, olha, eu vou te dar tudo isso, mas você me adore. Que também é uma tentativa de tirar Jesus da onde? Tirar Jesus da cruz. Tirar Jesus do caminho ao qual ele já estava direcionado. E aí o que vai acontecer? Ele fala isso para Jesus. E aí eu na minha mente de crente, inteiramente santificado e maluco, põe no 9. Versículo 9. O meu sentimento, quando o diabo fala assim, se você me adorar, parece que ele tocou assim na última campainha com Jesus. Fala, diabo, agora não, diabo, agora você também está, né? Agora você está brincando de ser diabo comigo, né? E aí no versículo 10 Jesus fala, diabo, olha o que ele fala para ele, põe o 10. Então, Jesus Jesus agora ele põe a basta. Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele darás culto. Que interessante. O diabo pediu a adoração. O diabo não pediu culto. O diabo pediu adoração. Mas Jesus já está nos explicando que culto vem da palavra cultivar. É a mesma raiz, culto e cultivar. Então, quando você está cultuando, você está cultivando a sua vida de adoração. Então Jesus está dizendo: é somente a Deus que eu adoro e permanecerei cultivando a adoração. É somente a Deus que eu permanecerei regando a minha adoração, para que eu sempre tenha fruto dela. Nessa noite você está aqui também cultuando a sua adoração, cultivando a sua vida com Deus, e esse cultivo, ele vai gerar fruto em nome de Jesus. Vai gerar fruto. Jesus colocou um basta. Jesus colocou ali um stop, fechou a cena. E olha que interessante, versículo 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Já pensou se Jesus cede? Ele já estava diante da bênção. Ele já estava diante da vitória completa daquele ciclo. Então logo quando o diabo se retira, os anjos vêm e vêm trazer a provisão que ele precisava. Porque como homem, Jesus, ele estava com fome, e os anjos o serviram. Mas a sua vida espiritual estava transbordando, estava com o pote cheio. Então nós aprendemos algumas coisas, irmãos, através do jejum de Jesus. Primeira coisa que você tem que guardar: Deus te dará o escape da provação. Amém? Deus te dará o escape. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Uma palavra triste, uma palavra de ânimo. Você que tem caído da mesma prova, você tem sido fraco ou fraca, porque Deus não nos permite que sejamos tentados além das nossas forças. O reconhecimento dói um pouquinho. Em contrapartida, ânimo, porque você tem a força para vencer a prova que está diante de você. Você já está preparado para vencê-la. Você precisa acreditar. Talvez você não acredite que você está preparado, mas você está, em nome de Jesus. Importante entender que precisamos permanecer fiéis. Importante entender que nós precisaremos entrar em batalha e guardar a nossa coroa. Importante entender que precisaremos combater o bom combate, para que possamos de forma positiva acabar nossa carreira e guardarmos a nossa fé. 2 Timóteo 4:8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. Deixa eu fazer uma verificação. Quantos aqui estão aguardando a volta de Jesus? Quantos aqui se alegram sabendo que seu Senhor Jesus vai voltar? Aleluia. Você se alegra com isso ou não?
Porque se você, olha, todos quanto amam a sua vinda, tem uma coroa reservada, aleluia. Há uma coroa reservada para você. E está chegando a hora aonde nós poderemos nos juntar aos 24 anciãos e lançarmos nossas coroas aos pés daquele que está sentado sobre o trono. Aleluia. Aleluia. Ah, como Ele é tremendo. Como Jesus é tremendo. Nós estamos nos dias que é necessário jejuar, porque o noivo foi retirado. O noivo foi retirado. Fique de pé em nome de Jesus. Eu abri nessa noite a ministração em Lucas 5:37. Lucas 5:37, Lucas, foi? 33, obrigado, pastor Eduardo. Nós abrimos em Lucas 5:33. E um pouquinho adiante vai dizer que chegarão os dias. Pode passar, Luquinha, 33, 34. Pode vir em 34. Isso. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Fala para o teu irmão duas coisas. Fala, meu irmão, primeira coisa, nós estamos vivendo os dias em que devemos jejuar, porque o noivo foi retirado. Mas se alegre, os dias de jejum, eles estão contados, porque o noivo voltará, e eu e você estaremos com ele no grande banquete, na grande festa, no grande dia das bodas do Cordeiro. Você vai estar lá comigo? Vai estar comigo? Vai estar comigo? Irmãos, os dias de jejum são agora, mas eles estão contados. Eles estão contados porque breve está o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele grande dia a Bíblia diz que haverá uma mesa que ela vai do Oriente ao Ocidente. Estarão assentados Abraão, Isaac, aleluia, estarão Jacó, estará você também, estarei lá. E nós estaremos ceando com Ele naquele grande dia. Estaremos com Ele. Mas esses são dias de jejuar. Esses são dias de nos prepararmos. Esses são dias de nutrirmos a nossa vida espiritual até que Ele venha. E Ele está por vir. Ele vai vir de forma gloriosa. A escola dominical tem falado sobre isso, e talvez você tenha perdido. Ele virá de forma gloriosa. A Bíblia fala que todo olho verá, aleluia. Sabe aquela pessoa que você evangelizou, estilo Sabor de Mel, estilo a música da Damares? Sabe aquela pessoa que você tentou evangelizar e ela falou assim, você é maluco, você é bobo, você está sendo enganado? Sabe esse tipo de pessoa? Ele vai ver o céu se abrindo, a comitiva do céu chegando, e o Cordeiro, o Rei da Glória, aquele que na sua coxa está escrito, fiel e verdadeiro, aleluia. Todo olho verá. Todo olho verá a chegada do Senhor. Todo olho. Todos nós contemplaremos. Todos nós desfrutaremos do dia da vinda dEle. Nós desfrutaremos. Será um dia como não outro na terra. Será um dia espetacular. Será um dia incomparável. Mas até que esses dias cheguem, permaneça. Mantenha a sua posição. Mantenha a sua fidelidade. Mantenha a armadura de Deus. Se você é crente, seja mais crente ainda. Se você tem lutado, lute ainda mais. Se você tem se esforçado, se esforce ainda mais, porque o prêmio da sua recompensa está chegando, aleluia. O
prêmio da sua luta está chegando. Ah, pastor, mas eu estou passando algumas dificuldades. Eu acredito, muitos de nós passamos, mas o apóstolo Paulo, que tem uma revelação do céu e nos traz uma palavra de conforto, quando ele nos lembra que as leves e momentâneas tribulações que vocês estão passando não hão de se comparar com o peso da glória que está reservado para nós. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós não somos um povo que estamos aqui nessa noite com medo de ir para o inferno. Nós somos um povo que sabemos que existe uma glória para nós, aleluia. Nós não estamos aqui com medo do adversário, nós estamos aqui porque sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos qual é a nossa herança, nós sabemos quem foi que nos comprou, nós sabemos quem foi que nos resgatou, e por isso estamos alegres. Estamos alegres. Eu estou alegre, você está alegre? Ah, eu estou alegre. Ah, Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez ele diz: alegrai-vos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Agradeça a Jesus. Você que está jejuando, agradeça a Ele por esses dias que Ele tem te sustentado. Você que não está jejuando, comece um jejum amanhã. Comece. A igreja vai acabar, você continua. É tempo de jejuar, porque o noivo não está, mas Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar trabalhando. Quando Ele voltar, Ele nos encontrará com a mão no arado. Quando Ele voltar, Ele vai te encontrar posicionado, posicionada. Você estará posicionado no dia da volta do Senhor. Você estará, aleluia, no lugar certo, na hora certa, dentro do propósito, dentro da expectativa de Deus, aleluia. Você estará centrado no plano de Deus. Por quê? Porque você se guardou, porque você jejuou, você confrontou a sua carne, você renunciou os prazeres que foram colocados diante de você, você renunciou à concupiscência da carne, você renunciou à concupiscência dos olhos, você renunciou à soberba da vida, mas o Senhor vai te honrar, o Senhor irá, aleluia, naquele grande dia. A sua recompensa, ela não vai ser temporal, ela vai ser eterna. A sua recompensa, ela não vai ser algo que a traça ou a ferrugem eles podem tocar, mas a sua recompensa será eterna, na glória, na cidade santa, com o teu Senhor. Você será povo e Ele será teu Deus, e nós habitaremos com Ele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, por todos sempre. Ah, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos a tua glória. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado graça. E se nós estamos de pé aqui nessa noite, foi porque a tua graça nos sustentou, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sei, meu Pai, eu sei, meu Deus, quem eu sou, eu sei que eu não mereço, mas, meu Pai, o Senhor olhou, achou alguma coisa em nós que até nós não achamos, a ponto do Senhor nos ter comprado por um alto preço. E a verdade é, entenda eu ou não, queira o diabo ou não, eu fui comprado, você foi comprado por alto e precioso sangue, o sangue de Jesus, aleluia. Você foi comprado por um preço precioso, aleluia. Você não foi achado numa liquidação, numa banca. O Filho de Deus derramou o seu sangue para comprar a tua vida, para comprar você, para te resgatar, para te dar vida nova, para te dar esperança, para te dar um novo destino, para te dar um novo tempo. Ah, meu Deus, ó Pai, nós nos apropriamos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós nos apropriamos, Senhor, da nova vida que o Senhor tem para os teus filhos. Eu sou o odre novo, nós somos os odres novos. E o novo de Deus vai chegar na tua vida. O novo de Deus vai vir sobre a nossa vida. O novo vai vir sobre nós, e ambos vão se conservar. Em nome de Jesus, nós não vamos derramar o novo de Deus. O nosso odre não vai rachar,
Nós não vamos desperdiçar a unção desses dias. Nós não vamos desperdiçar, meu Deus, esse óleo fresco que está sendo derramado. Nós não vamos desperdiçar o vinho novo que está sendo vertido. Nós iremos reter, meu Deus, ó Pai. O odre, ele vai se expandir, ele não vai rachar. Haverá um crescimento, haverá uma expansão, haverá, meu Deus, um novo entendimento. Haverá uma nova forma de olhar as coisas. Haverá uma nova compreensão. Haverá uma expansão do nosso entendimento espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, a autoridade está em tuas mãos. E o Senhor tem dado da sua autoridade à igreja. Que nós possamos desfrutar de coisas grandes, coisas ocultas, coisas que nós nem vimos, meu Deus, ó Pai. Que nós possamos desfrutar nessa hora poderosa da igreja. É um momento poderoso da igreja triunfar, da igreja avançar, da igreja ser luz, da igreja ser sal na terra. Meu Deus, ó Pai, que nós possamos refletir com exatidão a Tua imagem, que nós possamos refletir a Tua semelhança, que haja um resgate do governo, e esse resgate do governo esteja sobre a nossa vida, que haja um resgate da imagem, e essa imagem venha a ser refletida através de nós. Meu Deus, que nós possamos ser como bandeiras em territórios, que o reino espiritual nos veja como bandeiras em territórios, territórios demarcados pelo Rei dos Reis, territórios apropriados pelo Senhor dos Senhores. Meu Deus, nos usa nessa hora e neste tempo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nome de Jesus, que Ele é bom, que Ele é fiel, Ele é soberano. Glórias a Deus.